aquisição do canal No Rumo da História. E hoje eu vou falar sobre a Alemanha nazista. Então, antes de mais nada, nós temos o Império Alemão, que foi de 1871 a 1918. Durante esse período, a Alemanha vai crescer, vai finalmente se unificar depois da dissolução do Império, da monarquia de Habsburgo, não é? Do Sacro Império Germânico Romano. E com esse crescimento todo, a Alemanha acaba esbarrando em território alheio, no caso o território britânico, não é? E entra na Primeira Guerra Mundial. Durante essa guerra, a Alemanha luta em duas frentes e acaba lutando praticamente sozinha, né? Já que o Império Austro-Húngaro, na maioria das vezes, pedia ajuda para o Império Alemão, e o Império Otomano estava isolado demais, e também as suas vitórias, em sua maioria, foram por causa da ajuda dos alemães. Mas tivemos também aquela defesa, né, lá de Galípoli, que foi uma excelente defesa que os turcos montaram, não é? Mas a maioria das ofensivas otomanas teve alguma participação alemã lá no meio. Então, após esse esgotamento da Europa e principalmente das potências centrais, a Alemanha vai perder e assinar um tratado de Versalhes, que vai restringir os seus territórios e impõe severas restrições. Como eu já disse no vídeo anterior, não é? A Alemanha teve que ceder um pouco de seus territórios para a Polônia e a recém-formada Tchecoslováquia. E o Reino da Prússia também teve que sumir do mapa no meio dessa reorganização europeia. O Império Austro-Húngaro também sumiu, se partindo em vários outros pequenos países, enquanto a Alemanha também teve que pagar uma multa pesadíssima, ter seu exército restringido, a marinha restringida, sendo que uma parte dela também não poderia estar militarizada, ou seja, uma parte da Alemanha não poderia estar militarizada na fronteira entre a Alemanha e a França, cruzando aí o rio Reno. Então, essa derrota veio, só que os aliados da Entente nunca tinham pisado em Berlim durante toda essa guerra. Não chegaram em Berlim e estavam um pouquinho depois da fronteira da Alemanha, se não me engano. Então acaba que é divulgada essa lenda da punhalada pelas costas, de que a Alemanha não perdeu a guerra, que era impossível a Alemanha perder a guerra e que por isso o povo tinha que pagar como penitência pelos seus erros de não ter se dedicado muito na guerra, eliminando os burocratas que conspiraram contra a grande Alemanha. Então, com o tempo, essa lenda da punhalada pelas costas vai ganhando força, principalmente no âmbito da República de Weimar, na qual foi assunto do vídeo anterior sobre a Alemanha, não é? Que durou de 1919 a 1934. Então, a Alemanha começa a se estabilizar durante esse período, mas durante a Grande Depressão eles vão entrar em mais uma crise econômica, e com isso o presidente Hindenburg morre e Hitler, que na época tinha sido eleito chanceler, assume como presidente da República de Weimar e chanceler, unificando os dois cargos após uma votação prévia do Reichstag, que é o parlamento alemão. Então, assim que Hitler assumiu, ele vai começar a criar leis que vão regulamentar os judeus, principalmente aí criando campos de concentração, os mais famosos, né, de Auschwitz, Dachau, o de Munique e muitos outros vão começar a ter esses planos mais para frente. Por enquanto, devido à política nazista que já tinha sido divulgado na época, eles nem escondiam isso, de que o problema era os judeus, que os judeus tinham que de alguma forma ser eliminados. Inicialmente não havia muitos planos para isso, era mais por eles os guetos,
que era uma parte lá da Polônia, então um pouco na Tchecoslováquia, na Áustria, vários lugares onde os judeus seriam concentrados e ficariam isolados. Primeiro começou com políticas muito repressivas, depois eles perderam seus comércios, depois foram forçados a toda hora se identificar como judeus e depois foram movidos para locais isolados da cidade que seriam determinados somente para os judeus. E por fim, lá para 1951 nós vamos ter essa solução final que será criada aí por Hitler, que seria não só mais isolar os judeus, como também matá-los. Então, ele vai criar também uma série de políticas econômicas para aumentar a atividade desta na Alemanha. Ou seja, vai começar a incentivar a produção, a indústria, construir estradas, pontes, prédios. Várias empresas alemãs vão surgir nesse período. Muitas delas que já estavam em crise vão ser reerguidas também com esses estímulos que o governo alemão vai dar. E com isso, lá para 1936, eles começam a quebrar o tratado quando eles remilitarizam a Renânia, que é esse pedacinho aí da Alemanha que faz fronteira com a França e que é cruzado pelo rio Reno. Os franceses não fizeram nada, principalmente porque eles confiavam muito na sua poderosíssima linha Maginot, que tinha sido feita depois da Primeira Guerra Mundial, e acreditavam que tinham problemas maiores do que Hitler e seu expansionismo. E essa linha Maginot era poderosíssima por causa que era uma trincheira com fortificações elevadíssimas, com artilharia pesadíssima, e ela foi construída com toda a experiência adquirida durante a Primeira Guerra Mundial em termos de trincheiras e posições defensivas. Então, de fato, era um obstáculo considerado impenetrável pelos generais franceses. Mas Charles de Gaulle acreditava que isso não era tão impenetrável e que em algum momento se tornaria velho e obsoleto e que eram necessários tanques e outras defesas além da linha Maginot contra a Alemanha. No momento ele não foi ouvido. Então, enquanto isso, voltando para a Alemanha, durante 1938 e 1939, ele começa a anexar a Áustria e os Sudetos da Tchecoslováquia. Ele vai anexar a Tchecoslováquia futuramente, não é? Mas por enquanto foi só uma parte que tinha muitos alemães da Tchecoslováquia, como eu já falei antes, é a união da República Tcheca com a Eslováquia. Então, em 1939 é assinado o Pacto Ribbentrop-Molotov, ou Pacto de Não Agressão, que previa uma neutralidade da União Soviética em caso de conflitos, não é? E que os dois não ficariam se atacando. Então, em 1º de setembro de 1939, como também foi previsto secretamente no Tratado Ribbentrop-Molotov, a Polônia é invadida. Neste acordo, além dessa não agressão por parte dos nazistas ou dos soviéticos, também ficou acordado que a Polônia seria dividida caso houvesse uma ajuda de ambas as partes. Os alemães ficam com a parte oeste, os soviéticos com a parte leste. Em 1º de setembro, a Polônia é invadida na parte oeste pelos nazistas. Em 17 de setembro, a parte leste cai para os soviéticos. Em 3 de setembro, frente a tudo isso, a Inglaterra e França irão declarar guerra contra a Alemanha nazista, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Então Hitler rapidamente conquista a Polônia, partindo imediatamente para a Noruega e Dinamarca. No ano seguinte, 1940, ele vai invadir Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos. Já em junho, a França se rende após ser massacrada, por causa que a linha Maginot, como havia sido previsto por de Gaulle, caiu frente à Blitzkrieg alemã, que era aquela tática de guerra relâmpago. Primeiro você explode com os bombardeiros, né, ataque aéreo, depois você manda os tanques e por último você manda as tropas. E essa tática era tão eficiente que a linha Maginot não tinha sido feita também para isso, né?
Ela tinha sido preparada para táticas, sabe, envolvendo tropas, talvez tanques. Em princípio, a derrota francesa se deu primeiro frente a uma organização do exército alemão e em segundo por conta de suas táticas obsoletas e difícil organização. Como na primeira vez a França não se mobilizou muito bem, principalmente depois que a linha Maginot caiu, a moral ficou muito baixa no exército francês. Isso facilitou um pouco o segundo armistício de Compiègne, que assinou a rendição da França, criando a França de Vichy. E então, De Gaulle vai liderar a resistência fugindo da França depois. Nós vamos ter também aí a evacuação por Dunkerque, não é? No decorrer aí da guerra pela França, os britânicos enviaram ajuda, mas essa ajuda também não ajudou muito, porque o exército alemão também repeliu a ajuda britânica, que teve que voltar e fugir na famosa Batalha de Dunkerque, não é? Que foi uma retirada bem sucedida, embora não muito comemorada, especialmente porque o objetivo não era uma retirada e sim uma contraofensiva, ou pelo menos uma resistência, criando uma espécie de cordão de defesa eficiente para depois lançar uma contraofensiva. Não foi isso que aconteceu, eles acabaram tendo que fugir da França. Então, Hitler vai tentar agora avançar na Grã-Bretanha, tentando bombardear Londres de dia, mas eles são repelidos no que nós conhecemos como Batalha da Grã-Bretanha, que foi uma derrota muito grande por parte dos alemães. Os alemães não conseguiram derrotar os britânicos em solo britânico, principalmente por conta da habilidade aérea dos britânicos. E nem preciso dizer que uma invasão no mar não seria possível, porque a marinha alemã, apesar de ser poderosa comparada a outras nações, contra os britânicos não era lá grande coisa. A mesma coisa que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial aconteceu aqui na Segunda, ou seja, a marinha alemã poderia empatar em uma batalha. Se fosse feita de novo uma batalha da Jutlândia, provavelmente ou seria uma empate ou uma derrota alemã, porque os britânicos, como já falei nos vídeos anteriores sobre a história da Inglaterra, da partir lá do reinado de Elizabeth I, acabaram se fortalecendo muito na marinha. E desde então, eles estavam em franca expansão. Vale lembrar que o HMS Dreadnought era um navio britânico que iniciou a corrida armamentista naval, que foi vencida pelos britânicos contra os alemães. Então, como resultado dessa derrota na Batalha da Grã-Bretanha, os alemães vão passar a invadir a África, ajudando os italianos em sua ofensiva e bombardeando a Inglaterra de noite. Então, em 1941, eles iniciam a sua mais audaciosa operação, conhecida como Operação Barbarossa, que tinha como objetivo dominar a União Soviética. Porque, como eu falei anteriormente, né, esse pacto de não agressão é uma aliança Darkside Savage, não é? Em outras palavras, a gente não se ataca porque nenhum de nós dois está forte o bastante para entrar em uma guerra. Eu não posso estar em duas frentes contra vocês, russos, então eu vou me fortalecer, partir para a Europa, dominar a França e a Inglaterra, depois eu volto e te ataco. De fato, os soviéticos estavam preparados para isso. Com as suas clássicas políticas de terra arrasada, acabaram deixando a situação muito difícil para os alemães, que mesmo com os suprimentos chegando, que as colheitas nos territórios dominados estavam sendo até que boas naquele momento, acabaram sendo derrotados principalmente por conta da chegada do temido inverno russo, que eles esperavam já ter dominado a União Soviética, o que é muita inocência, para não dizer burrice. Eles esperavam ter dominado a União Soviética antes do inverno chegar, então não estavam preparados para fazer uma ofensiva durante o inverno. Como você vê aí, os soldados não estão muito bem agasalhados durante essa batalha, durante a Rússia. Então, quando o inverno russo chegou,
eles acabaram não resistindo e tendo que voltar para a Alemanha, passando a perder inúmeras batalhas com a chegada do dia D e recuar de volta para a Alemanha. Então, após Berlim ser cercada e a Batalha de Berlim estar quase perdida, Hitler se suicida, Goebbels também. A Alemanha se rende e o Terceiro Reich tem fim. A partir daí, a Alemanha vai ser dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental dividida entre França, Estados Unidos e Reino Unido, capitalista, enquanto a Alemanha Oriental, dominada pelos soviéticos, socialista. Com isso, essa divisão também vai representar o que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, que é a divisão entre Ocidente e Oriente, capitalismo contra comunismo. Então, a Volkswagen foi fundada durante o governo de Hitler, não é? Ela se fortaleceu bastante durante o governo de Hitler, como eu disse, aquele programa de estímulos fez mil maravilhas para algumas empresas alemãs, não é? E durante essa expansão das empresas, a Volkswagen pegou um projeto do tão conhecido Fusca, que tinha sido projetado inicialmente por um judeu, né? E depois esse projeto foi adaptado pela Volkswagen, formando o que nós conhecemos hoje como o Fusca, né? Que existe sim, já desde 1940 tem Fusca. De fato, um carro muito popular, para falar a verdade. E mesmo já tendo sido ultrapassado há muitos anos, ainda é muito utilizado hoje em dia, né? Nem preciso dizer que todo mundo já viu algum Fusca na vida. E, se não me engano, todos os dias, de vez em quando, você vê um Fusca por aí. Então, Hitler se apropriou dessa ideia, mandou construir o Fusca como uma ideia de ser um carro popular. Um carro de preço baixo, que não fosse um carro que na primeira viagem já estava se desmontando. E isso fazia parte também de um movimento chamado Força pela Alegria, que tinha como objetivo políticas assim de entretenimento, bem-estar social, obras públicas. Em geral, era um departamento de diversão, para resumir bem as coisas. De fato, eles fizeram o Fusca com essa ideia de mostrar que a Alemanha conseguia fazer carros baratos e bons. Então, uma outra curiosidade é que os nazistas fizeram um filme do Titanic. Isso mesmo, um filme do Titanic. Eles alteraram alguns detalhes da história, por exemplo, adicionando um oficial alemão que obviamente não existia, e também dizendo que o capitalismo europeu e a busca do lucro exagerado por parte dos britânicos que acabou causando esse naufrágio. E o Titanic do filme, que foi usado como cenário, foi o navio de passageiros Cap Arcona, que acabou sendo afundado pela Real Força Aérea Britânica como parte de uma ofensiva que eles estavam fazendo lá para o final da Segunda Guerra Mundial. Já estava ocorrendo a Batalha de Berlim, não é? E durante isso os britânicos queriam mandar um recado para os alemães, afundando qualquer navio que aparecesse pela frente. O Cap Arcona, desconhecido naquele momento, estava carregando judeus e prisioneiros de guerra britânicos, aliados em geral. Então acabou que os britânicos mataram seus próprios aliados sem tomar conhecimento disso. E ficou muito claro que os soldados da SS estavam esperando por isso, porque eles saltaram em botes salva-vidas. Alguns, obviamente, durante as explosões acabaram caindo na água, mas mesmo assim estavam com metralhadoras e acabaram matando os judeus que estavam tentando fugir ou para as praias ou nadar.
Então, se um judeu caía na água, os soldados da SS estavam lá embaixo para matar ele. E se ele tentava chegar na praia, tinha barricadas com os botes salva-vidas feitas com soldados da SS também lá para matar ele na praia. De fato, foi um morticínio sem tamanho por parte dos nazistas que não só mataram judeus e navios, como fizeram muito mais do que isso, como todos nós sabemos. Os campos de concentração, cremar, o gás, não é? A tortura, o trabalho forçado. Mais de 6 milhões de judeus mortos durante todo esse período, todos esses 11, 12 anos de governo nazista. E tudo isso só para trazer a Alemanha de volta para o estado humilhante que ela já estava depois da Primeira Guerra Mundial, ou seja, totalmente destruída e sem um futuro brilhante lá na frente. Então, esse foi o vídeo sobre a Alemanha nazista, não é? Um vídeo que eu estava me preparando há muito tempo para fazer, não é? E finalmente o momento chegou. E depois desse vídeo, eu planejo falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E por hoje é só. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou, tchau.